É um prazer enorme estar com vocês. É mais um vídeo especial no nosso canal, a Escola de Profecia, neste momento da tarde. Desta vez, irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão super especial, bem elaborada, do pastor Soares, onde ele fala sobre algumas questões que têm a ver com a juventude adventista. Eu louvo a Deus pelo pronunciamento deste pastor, porque muitas vezes quando a gente aborda estes assuntos, temos sido rotulados como pessoas radicais, pessoas extremistas, de certa forma. E eu louvo a Deus, digo mais uma vez, pela mensagem que ele vai nos apresentar aqui. Eu vou dar algumas pausas para algumas considerações do que ele diz. Vou colocar também um link do vídeo completo dele. Não vou apresentar todo, mas as partes que eu achei mais relevantes para a nossa abordagem aqui. Vamos, primeira parte do vídeo. Vejam aqui. Eu não sei o que você pensa, mas eu tenho observado que vivemos numa época em que se organizam eventos e eventos e mais eventos e reuniões e mais reuniões imensas. Algumas dessas reuniões são gigantescas. E eu pergunto, esses eventos fortalecem a fé genuína de nossos jovens ou apenas lhes oferecem diversão? Eu vou perguntar de novo. Esses tantos eventos que nós realizamos, que as igrejas organizam, alguns imensos, esses eventos fortalecem a fé genuína de nossos jovens ou apenas lhes oferecem diversão? Eu quero dizer com todo carinho aos meus amigos pastores departamentais e aos líderes das igrejas locais: se vocês planejam fazer eventos e fazem eventos, não tem problema. Mas que sejam eventos com menos recreação e mais Bíblia. Eventos com menos temas triviais e mais assuntos sérios. E eu quero insistir nisso. Nos eventos onde reunimos os jovens, como congressos e outras programações, nossos jovens precisam ter tempo para orar e para estudar a Bíblia com profundidade. Nossos jovens precisam ter mais tempo para refletir na palavra de Deus e menos tempo para atividades menos importantes. Em lugar de longas cantorias e cantorias, ensinemos nossos jovens a amar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus e nela achar a raiz para a sua identidade, a fonte para a sua identidade. Por favor, liderança, paremos de achar que o jovem permanece na igreja quando há festa, quando há bagunça, quando lhes damos música badalada, quase dançante. Não. Ou quando lhes oferecemos sermões água com açúcar. Também não. Definitivamente não. Festa e bagunça o jovem encontra na danceteria. Sabe quando é que o jovem permanece na igreja? Ele permanece na igreja quando tem raiz. E a raiz não surge pela festa, pela bagunça, pela música moderna, que mexe mais com os pés que com o coração. A raiz não surge com pregações humanistas e com contações e contações de histórias e mais histórias. Nada disso. A raiz surge pelo alimento bíblico sólido, pela espiritualidade séria e pelo compromisso em servir a Deus e ao próximo. Eu achei super interessante o pronunciamento do pastor Soares aqui. Ele fala algo sério e que tenho certeza que todos nós experimentamos. Há uma ênfase maior na diversão, há uma ênfase maior no entretenimento entre os jovens na igreja. Não se está muito mais agora preocupado com assuntos sérios, assuntos relevantes, temas sérios para a juventude, mas acampamentos, retiros, feiras gastronômicas, noites de fogueira, enfim, sábados de louvor, grupos musicais, tudo isto é bonito, mas a ênfase deve ser dada mais à espiritualidade, não a isto. Ele diz que nós estamos dando alimento sólido aos nossos jovens. Isto é verdade, infelizmente.
Eu sou um dos monitores da classe de adolescentes na minha igreja e tenho percebido com muita tristeza que, infelizmente, os adolescentes jovens não estão muito preocupados com questões espirituais, com o estudo da Bíblia, o estudo da lição da escola sabatina, com o testemunhar da palavra de Deus, mas muito preocupados sim com o entretenimento, com o futebol, com atividades recreativas. Invertemos assim as prioridades. Estamos permitindo que essas prioridades sejam invertidas em nossos jovens. Vamos continuar com a mensagem aqui do pastor. Vejam só, a segunda parte do vídeo. O estudo concluiu que a ausência de uma base teológica sólida deixava os jovens desarmados intelectualmente para lidar com o escrutínio e a secularização da vida adulta e universitária. Que coisa séria, queridos amigos. Que coisa séria tudo isto. E você, líder, o que você me diz de tudo isto? O que você pensa desses estudos? Você não acha que isso é coisa séria? Querido líder de jovens, se você quer fazer eventos, não tem problema. Mas antes de pensar em quem você vai convidar para cantar no evento, escolha com cuidado quem você vai convidar para ensinar a Bíblia. Antes de você pensar em quem vai dirigir o louvor no congresso, escolha com cuidado quem você vai convidar para levar esses jovens aos pés de Jesus mediante um estudo profundo de temas bíblicos. Temas bíblicos, temas proféticos, temas escatológicos, temas sérios. Aqui o pastor está chamando a atenção ao estudo de temas sérios. Ele fala de temas proféticos, temas escatológicos. A pergunta é, será que, como jovens, estamos agora preocupados com esse tipo de tema? Como igreja no geral, será que estamos dando ênfase maior a esse tipo de tema profético, tema escatológico? Parece que não. E aqueles que falam sobre esses temas são chamados muitas vezes de alarmistas, sensacionalistas da igreja, que buscam trazer pânico e horror às pessoas. Isto é muito triste. Há mais ênfase, principalmente entre a juventude, há mais ênfase em temas como o namoro cristão, sobre o noivado, sobre o casamento. Isto tudo é muito bom. Sobre a carreira, como vencer e ter sucesso na carreira, na faculdade, no mestrado, no doutorado, como ser uma pessoa de sucesso no mundo. Esses são temas bonitos, maravilhosos, mas deixe-me vos dizer, queridos irmãos, que sim, eu posso ir ao céu sem namorar. Eu posso ser salvo sem noivar. Eu posso ser salvo sendo solteiro. Eu posso ser salvo sem ir à faculdade. Eu posso ser salvo sem ter sucesso na vida. Portanto, são temas importantes, bonitos, mas não definem a salvação de alguém. Então, por mais que devam ser apresentados aos jovens, não devem ser a ênfase geral para os jovens. Os temas importantes são sobre a salvação, o relacionamento com Jesus, a espiritualidade. É isso que vai definir a salvação de uma pessoa, e não o namoro, não o sucesso na vida. Vamos continuar. Vamos parar com esse assunto de dar aos nossos jovens alimento fast food. Eles não gostam disso, não. Os nossos jovens são inteligentes. Eles querem alimento sólido da palavra de Deus. E eu repito, jovem permanece na igreja quando tem raiz. E a raiz não surge pela festa, não surge pela bagunça e nem surge pela música barulhenta. A raiz surge pelo alimento bíblico sólido, pela espiritualidade séria e pelo compromisso em servir ao próximo. Eu queria agora que você escutasse alguns conselhos de Ellen White para os jovens, que eu extraí do livro Mensagens aos Jovens, conhecido de todos nós. Na página 71 está escrito:
Satanás induz as pessoas a pensarem que por terem experimentado êxtase de sentimentos, estão convertidas. Olha só, Satanás induz as pessoas a pensarem que por terem experimentado êxtase de sentimentos, estão convertidas. A emoção, né? E ela continua, mas sua experiência não muda. Seus atos são os mesmos que antes. Sua vida não demonstra bons frutos. Oram frequentemente, longamente, constantemente. Se referem aos sentimentos que tiveram em tal e tal ocasião. E ela continua, não vivem, porém, a vida nova. Estão iludidas. Sua experiência não vai além de sentimento. Edificam sobre a areia e ao soprarem os ventos da adversidade, sua casa é assolada. O que Ellen White está dizendo, amigos? Está dizendo que Deus não quer sentimento. Deus quer vida transformada. O jovem participa de um evento grande, de um congresso com milhares de pessoas. E qual é o resultado? Sai feliz, com sentimento à flor da pele, porque gostou de tudo que vivenciou. Isso é legal, mas isso não é essencial. Ellen White diz, não vivem a vida nova, estão iludidas, sua experiência não vai além de sentimento. Edificam sobre a areia e ao soprarem os ventos da adversidade, sua casa é destruída. Irmãos, mensagem super especial aqui do nosso pastor. Glória a Deus por isso. A realidade, irmãos, é que retirou-se de nós o espírito de seriedade, entre a juventude principalmente. Retirou-se aquele espírito de seriedade para com as coisas de Deus, para com o evangelismo, para com a missão, para com as coisas sagradas. Retirou-se o espírito de seriedade e tratamos agora tudo como brincadeira, não é mesmo? Não suportamos mais aqueles estudos bíblicos, seminários bíblicos, tardes de estudo da palavra de Deus. Queremos mais aquilo que alimenta a carne e não aquilo que alimenta o espírito. Esta é uma doença que já foi diagnosticada, mas que precisa de um verdadeiro remédio. Vamos continuar. Última parte agora da descrição do pastor. Querido líder de jovens, não proporciona aos jovens meras experiências sentimentais e emocionais. Não gaste fortuna de dinheiro meramente para divertir os jovens. Não faça isso, por favor. Proporcione a eles uma genuína experiência com Deus. Sabe que Deus vai cobrar de você, se você como líder não cumprir com a sua responsabilidade. Outro conselho do livro Mensagens aos Jovens, na página 119. Foi-me mostrada a conformidade de alguns professos observadores do sábado para com o mundo. Vi que era uma desgraça a religião, uma desgraça a causa de Deus. Desmentem sua profissão de fé. Julgam que não são como o mundo, mas dele tanto se aproximam no vestuário, na conversação ou nos atos, que não há diferença. Eu os vi adornando seu pobre corpo mortal, que será tocado em qualquer momento pelo dedo de Deus e prostrado sobre o leito de dor. Então, ao aproximar-se seu último momento, mortal angústia lhes oprime o corpo, e a grande pergunta será: estou preparado para morrer, comparecer diante de Deus no juízo e resistir no grande teste? Que palavras solenes! Que palavras solenes! Ellen White está dizendo, não imitemos as pessoas que não conhecem a Deus. Querido líder de jovens, deixa eu lhe falar de coração. Quando você organizar eventos para os jovens, organize eventos cristãos adventistas. Não organize eventos mundanos. Que a roupa dos jovens seja cristã. Que a conversação no evento seja cristã. Que as atividades sejam cristãs. Que a música seja cristã. Que o louvor seja cristão. Que as brincadeiras sejam cristãs. Que haja uma clara diferença entre os nossos jovens e os jovens do mundo. Por favor, querido líder, não copie atividades do mundo para entreter os nossos jovens. Lembre, estamos nos preparando para sermos cidadãos da nova terra. Estamos numa guerra espiritual. Estamos no grande conflito. Portanto, a nossa postura deve ser
claramente cristã, claramente adventista. Eu fico muito triste quando vejo atividades de jovens organizadas por nossas igrejas que não parecem atividades cristãs, não parecem adventistas, parecem do mundo. Como líderes, temos a solene responsabilidade de ajudar os nossos jovens a serem cidadãos da nova terra, não cidadãos do mundo. Amém. Deus seja louvado por estas palavras. Realmente, há atividades que não parecem atividades cristãs, que nós permitimos acontecer e realizarem-se em nosso meio. Esta é uma reflexão para todos nós. Estas palavras falam muito a mim. Eu me senti tocado e me senti realmente andando em contramão de tudo aquilo que se falou aqui. Porque eu sou pecador. E eu clamo a Deus para que Ele me ajude a vencer. Que você também possa clamar para que Deus o liberte de tudo aquilo que não lhe agrada. Deus abençoe sua vida. Pela graça de Deus, nós voltaremos mais logo para mais um momento de atualização. Até a próxima.